Agora nós vamos trazer aqui para vocês a questão 15 do concurso CFO 2023-2024, cuja banca é FGV. Estão vendo aí a questão 15? Essa questão é para ninguém acertar. Eu acho uma maldade colocar um tipo de questão dessa num concurso, porque muito dificilmente alguém acertou consciente do objetivo da questão. Vejam lá. Vamos lá. Notem que ele começa pela definição do adjetivo. Os adjetivos podem representar estados, qualidades e características e relações. Relações. Assinale a frase abaixo que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais. Quando você vê, você sabe que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas distintas, né? Ou ele é adjunto adnominal ou predicativo. Ou ele é adjunto ou é predicativo. Se você procurar, todos são adjuntos na questão. Então, você elimina. Então, mas vocês se lembram que quando nós estudamos o adjetivo, nós vemos que o adjetivo pode se apresentar ou como um adjetivo simples, como aqui no exemplo, ou como uma locução adjetiva, duas ou mais palavras com valor de adjetivo, né? Por exemplo, oração da tarde. Da tarde é uma locução adjetiva, né? Oração vespertina. Eu posso transformar da tarde num adjetivo simples. Mas eu posso também ter um tipo de adjetivo que é uma oração. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, vou abrir aqui um rascunho para vocês enxergarem. Então, eu posso ter homem, homem, trabalhador. É um adjetivo simples. Mas em vez de trabalhador, eu posso ter homem de trabalho. De trabalho é uma locução adjetiva. Nossa, minha letra fica uma maravilha nesse. De trabalho é uma locução adjetiva. Agora, em vez de homem trabalhador, homem de trabalho, eu posso ter homem que trabalha. Que trabalha. Tudo isso aqui apresenta valor adjetivo. Neste caso aqui, eu tenho uma oração de valor adjetivo. Toda oração de valor adjetivo é introduzida por um pronome relativo, que trabalha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar os nossos adjetivos em oração. E aí vocês vão perceber uma coisa. Você poderia pensar que são os adjetivos que se ligam ao núcleo que é um substantivo concreto, mas não pode ser esse raciocínio. Então, vamos transformar em orações adjetivas. Então, cabelos brancos são cabelos que são brancos. Notem que os cabelos, eles não que embranquecem. Não, eles não fazem a ação. Tá ok? Agora, eu vou pular a letra B. As rosas, elas não avermelham, elas são vermelhas, como os cabelos são brancos, que são brancos. O mesmo, o tecido, que é macio. As toalhas, que elas não mancham, elas são manchadas por alguém. Então, notem que sempre o adjetivo ele se refere ao substantivo de maneira de agente e não de paciente, como se Notem que cabelo, rosas, tecido e toalhas, eles
eles só sofrem a ação daquilo que tem valor adjetivo. Agora dá uma olhadinha na letra B. Filhos teimosos são filhos que teimam. Nesse caso, filhos faz a ação que está lá expressa porque teimosos é um adjetivo com função derivado de verbo, né? Então, filhos que são teimosos. Então, diferentemente dos anteriores, os anteriores, as demais alternativas, o substantivo ele sofre a ação. Pô, não é aqui. Errei aqui na hora de apontar. Então, vamos ver aqui, ó. Macio quer dizer que alguém amacia o tecido, ou que o tecido é macio. Alguém mancha as toalhas, percebe? Agora, filhos são os filhos que teimam, fazem ação. Na hora que eu transformo em oração de valor adjetivo, eu consigo perceber que o adjetivo teimosos, ele, diferentemente dos demais, ele sofre a ação verbal, né, que está lá em teimosos, porque os filhos é que teimam, diferentemente dos demais. É isso. Essa questão realmente ela é uma super pegadinha. É isso aí, pessoal. Então, até a nossa próxima questão. Grande abraço.